Fala galera do Engenharia Podcast, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E neste episódio a gente vai falar sobre a importância da engenharia na gestão pública. O nosso convidado já passou aí por 3 prefeituras do estado de Santa Catarina, hoje está na função de secretário de planejamento. Se eu falar errado alguma coisa, galera, ele vai me corrigir. Ele é secretário de planejamento da prefeitura de Barra Velha atualmente. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir para você o seguinte, antes de eu apresentar o convidado, já quero pedir para você se inscreva, ativa o sininho, manda esse podcast para a galera que muitas vezes não sabe nem onde o engenheiro pode trabalhar, e você vai ver a importância da engenharia no seu dia a dia, no dia a dia da sua família. Então, bora lá. Hoje, vindo aqui no nosso podcast, engenheiro Marcelo. Manda um abraço para essa galera. Bom, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Manda um abraço para a galera nessa câmera aqui. Quem é o Marcelo? Conta um pouco mais, faz um resumo, porque eu sempre digo que à frente de um profissional nós temos uma pessoa. Então, quem que é o Marcelo? Quem é o Marcelo antes do engenheiro Marcelo? Quiser mandar um abraço para a esposa, filho, família, enfim, tá contigo. Opa, obrigado. Obrigado, engenheiro Edson, colega Edson Martins. Quero parabenizar você pelo estúdio, pela recepção. Muito bem tratado, bem recebido, me sinto prestigiado, obrigado mesmo. E para todos aqueles que estão acompanhando, desejo que tenham aí um ótimo mês de julho, que esse frio passe logo, que deixe só as tainhas para nós e felicidade, né? Lembrança de uma festa junina, né? Com relação a mim, eu tenho uma vida muito simples, não tenho uma história triste por trás de um personagem, né? A gente está acostumado a ouvir histórias e acompanhar podcasts aí de pessoas que têm uma história bem triste. Eu saí de um lugar muito triste, de uma condição muito precária. Não é a minha situação, eu não tenho uma família abastada, eu não tenho uma história triste e nem uma história muito feliz. Eu tenho uma história normal, alguém que passou por uma faculdade particular e tinha, na época, a família tinha condições para poder cursar a faculdade e logo depois entrou no mercado de trabalho e alçou os voos sozinho, dentro daquilo que eu consegui aglutinar em minha volta. Agora, você viu, galera? Presta atenção no seguinte, eu sempre digo aqui que no Engenharia Podcast é como se fosse o livro Quem Pensa Enriquece. Que eu falo que bem no comecinho do livro Quem Pensa Enriquece tem algumas mensagens que o convidado fala que foram trajetórias que fizeram parte do seu sucesso até onde você chegou até hoje. Só que se você contar para a pessoa muitas vezes como você fez, talvez a pessoa não consiga compreender. Mas se ela pegar a sacada e pegar, como diz o código, né? Ela vai conseguir implementar. Então presta atenção nisso, beleza? Só para a galera contextualizar, porque quem está vendo a gente em casa, tem gente que está chegando agora, tem gente que já segue a gente. Então para você entender qual é o contexto e por que eu pergunto para o convidado quem é ele antes da profissão. Afinal de contas, nós trabalhamos para ter vida depois do trabalho também, né? Então volta lá. Me diga uma coisa, aí tu fez faculdade onde? Onde você estudou? Na Univille, em Joinville. Tu é de Joinville? Não, eu sou de Barra Velha, nasci em Barra Velha, tenho 44 anos, sou casado com a arquiteta Neliene. Ou seja, a matemática está no sangue, todo mundo. E a arquiteta Neliene, uma ótima arquiteta, que também tem especialização em estruturas e fundações, fez comigo, enquanto eu fiz o meu MBA em Florianópolis, ela fez o dela, nós fizemos no mesmo instituto. Sou pai do Heitor, de 10 anos, né? Então, nativo de Barra Velha, e passei por uma década em Joinville, onde cursei a universidade e me apaixonei pelo Joinville Esporte Clube. Então, hoje eu sou... Galera, eu até perguntei aqui fora das câmeras, né, que agora tá rolando essa Copa do Mundo e tal, para ver se ele tô torcendo pro Vasco, ali no Vasco, né? O Vasco nem tá, né? Tô torcendo pro Flamengo, Fluminense, pro Palmeiras. Ele falou, não, eu torço pro Joinville. Eu falei, cara, esse é joinvilense mesmo, não tem... Nós perdemos pro Barra ontem, mas foi um acidente. Primeira derrota da história de Joinville pro Barra, então, parabéns aos torcedores do Barra e ao time também. Mas, enfim, nesse período em Joinville, por 10 anos, morei lá, gostei muito da cidade, me apaixonei pela cidade, é certamente a minha segunda cidade. Sempre que eu preciso me deslocar para fazer a aquisição de um produto que não tem na minha cidade ou um serviço, a primeira cidade que me vem à cabeça é Joinville, por esse tempo que eu passei lá, né? Então, a gente conhece bem a cidade e as pessoas que moram lá. Hoje eu sou conselheiro do Joinville Esporte Clube, fui convidado por um ex-presidente, o presidente Mauro Bartoli, que é dono da construtora Estrutura, uma construtora muito famosa, reconhecida nessa região toda. E ele fez essa indicação e o conselho aceitou, então muito feliz por estar ocupando a cadeira máximo, não sabia. Olha que é importante do podcast, começa a descobrir coisas das pessoas que a gente não sabia, olha só. Então, eu tenho essa formação, me formei em 2008 na Univille, como engenheiro ambiental. Depois, na sequência,
por uma carência na questão jurídica. Eu comecei a perceber que a profissão de engenharia ambiental está muito entrelaçada com o meio jurídico. O tempo todo tu está recorrendo a leis, normas, das mais variadas. Pode ser uma resolução, pode ser uma instituição normativa, uma lei, um decreto, enfim, tu trabalha com isso o tempo todo. E eu senti uma carência disso no curso, então recorri ao Univale, onde fui também muito bem recebido, tive uma ótima surpresa, fui lá no momento fazer a inscrição, perguntei para a moça que atendia no balcão lá se o engenheiro conseguiria fazer o curso de Direito Ambiental. Uhum. Porque a primeira impressão que eu tive que era voltado para advogados. Ela disse, realmente, majoritariamente, a grande maioria dos alunos são advogados, mas a gente já teve alunos de outras formações. E eu me inscrevi, fiz o curso e isso mudou completamente a minha vida profissional. Valeu muito a pena. Abre o olho para coisas que a gente não estava... Mas, por exemplo, só para entrar na questão da... Não é comparação, mas o que você viu de diferença, assim? Porque na engenharia ambiental, enfim, qual foi a principal diferença que você percebeu nas... O que eu penso é que no curso de engenharia ambiental, tu vai muito para a parte técnica. Então, quais são os impactos, como é que tu faz o tratamento de diversos resíduos, dos efluentes, devido resíduo de efluente gasoso, efluente líquido, dos resíduos em geral, balanço de massa, como é que tu cuida das empresas, como é que tu faz esse saneamento todo. Mas ele não te joga no mundo jurídico propriamente dito, que é que diz, por exemplo, existe uma resolução do CONAMA que determina quais são o máximo de emissão gasosa por determinado item, determinada substância que pode ser lançada no ambiente. Isso é legislação, Isso é legislação pura. Né? A questão de regularização de imóveis em área de preservação permanente, por exemplo. Nada disso é focado durante o curso. A parte de direito que o curso, na minha época, abordou, agora pode ser diferente, evidente, foi uma parte assim, mais doutrinária, uma parte mais que contou a história do direito ambiental e não focou na prática do direito, no exercício da profissão propriamente dita. Uhum. E me diga uma coisa, até estou olhando aqui na questão da tua atuação no setor público, né, tanto no público quanto no privado. E você já iniciou no setor público ou você iniciou no privado e depois foi... Só para vocês que estão em casa entenderem um pouco também, é para que vocês observarem que a engenharia, de modo geral, eu sempre digo que ela abre portas não somente para aquilo que você especificamente estudou. Né? Por exemplo, você foi para a ambiental inicialmente e não foi só na área ambiental, ou seja, você entrou na área de gestão, você está agora como secretário ali em Barra Velha, também já passando por Araquari e por Joinville, né? Então, como a engenharia, ela abre portas, né? E como é que, nessa questão do início de carreira, você já foi direto para o privado, foi para o público? Como é que foi esse meio de campo, digamos assim? Porque quando a gente... E se você foi instruído também lá atrás, porque eu, quando saí da universidade, eu falei, bom, agora eu vou trabalhar na indústria. Sou engenheiro de produção, vou trabalhar só na indústria. Uhum. Como é que foi isso? Entendo. Pois bem, vamos lá. Eu acho que o começo se deu por uma questão mesmo de necessidade. Como tudo na minha vida aconteceu meio sem planejar. Eu não planejei nada. As coisas foram acontecendo. Eu fui observando que tinha aptidão para uma situação ou para outra, mais para uma área do serviço ou outra. Né? Primeiro, é interessante dizer que, por muito tempo, os maiores administradores foram engenheiros. Né? Os engenheiros são reconhecidamente bons administradores. Se tu procurar aí nessas grandes estatais, sempre tem um engenheiro no cargo de diretor ou presidente da empresa. Se não tem agora, mas houve durante a história da empresa. Então, vamos lá. Voltando, na época da universidade, eu precisava fazer um estágio, né, para aprender a profissão na prática e para receber alguma coisa também, né? Não para parar de gastar e parar de sair e entrar alguma coisa. O estágio hoje paga razoavelmente, e na época também pagava. Eu acho assim, recomendo a todos que estão me ouvindo, que tenham um filho fazendo faculdade, ou que estão cursando a faculdade, procurem um estágio, entrem no mercado, conheçam a sua profissão profundamente, que é só no momento do estágio que você vai saber o que realmente você vai fazer quando for um profissional. É assim que você vai reconhecer a vida profissional, aquilo que você vai enfrentar no seu dia a dia, não o que você imagina, mas o que realmente ela é. Fora o glamour, o batente ali, sentar na cadeira, escutar o cliente que não paga, cliente que paga, situações que pareciam simples e passam a ser complicadas. Aprender a lidar com conflitos, né? Exatamente. Então, precisando de um estágio, eu consegui um na prefeitura de Joinville, no órgão ambiental de Joinville.
E lá fiz um estágio de 1 ano e meio. E gostei muito do setor público. Me apaixonei mesmo, achei muito interessante resolver os problemas da sociedade, poder contribuir com os problemas da sociedade. E saindo de lá, do estágio de Joinville, da prefeitura de Joinville, eu consegui um estágio na prefeitura de Barra Velha. Uhum. E voltando depois, para casa daí. voltando para casa. Daí, com o curso já bem no final, eu concluí o curso morando em Barra Velha e o estágio também na prefeitura de Barra Velha. Era, acho que, o 3º ano do órgão ambiental municipal, 3º ano que ele existia, estava bem no início ainda. Isso, Barra Velha? Barra Velha. Daí eu contribuí bastante, modesta parte, contribuí naquela que foi possível com a implementação da Fundação de Meio Ambiente de Barra Velha. E principalmente recém-formado, né? Tá com sangue, tá aqui, tá fervendo para fazer acontecer, querendo né? contribuir com tudo que fosse possível. Né? Mas, ó, galera, é interessante esse teu ponto de vista que você traz, porque eu sempre digo pro pessoal aqui no Engenharia Podcast hoje, galera que tá cursando, tem muita gente no canal, no Instagram a galera não manda muita mensagem, mas no YouTube o pessoal sempre pede muita dica. E tem muita gente que está começando a faculdade e fala, cara, o que eu faço para entrar no mercado quando eu sair já ser contratado? Fala, cara, vai pro estágio. Procura um estágio não obrigatório desde o primeiro semestre, se for possível, e, cara, segue os 4, 5 anos ali, né? A gente não entra no primeiro no estágio, mas já entra no segundo e, cara, segue os 4, 5 anos, porque, pelo menos aqui na nossa região, a gente tem observado que tem estágio pagando aí R$ 2.400, R$ 2.600, pagando mais até do que analista, que o pessoal vive reclamando, né? Então, tem muito estagiário aqui na região de Balneário, nossa região, aqui nas indústrias aqui, ganhando, enfim, acima de 2 mil como estagiário. E além da oportunidade de se conectar com pessoas, né? E aí, também fazendo a nossa parte institucional, a gente tem que falar do CREA Júnior, né? Pra galera que tá na universidade aí, procure o CREA Júnior, que, cara, é uma forma de você se aproximar do conselho, para que você, enfim, entenda de fato o que realmente acontece e não saia perdido, que é como muita gente sai, que é falando bobagem depois que o conselho só cobra anuidade e não faz nada, né? Enfim, valeu o recado. Boa, Edson. Daí, com relação ao estágio, concluindo o estágio na prefeitura de Barra Velha, que foi, no meu caso, o meu segundo, concluí o curso, fui efetivado, ganhei um cargo comissionado, o prefeito gostou do meu trabalho, me deu a oportunidade de ocupar um cargo na hierarquia, o mais baixo, né? O cargo comissionado é o mais baixo, acho que na época chamava assessor de gabinete. Enfim, e daquele momento em diante eu ocupei todos os cargos que uma prefeitura pode ter, todos os cargos comissionados. Então eu fui assessor de gabinete, eu fui diretor, eu fui coordenador e fui secretário. Então eu estou formado há 18 anos em engenharia ambiental, tenho um MBA, uma especialização em direito e um mestrado. E desses 18 anos, eu acho que passei uns 12 dentro de prefeituras aí. Mas aí é uma coisa que eu acredito que é muito interessante, que é justamente essa questão de você dar os cargos técnicos, comissionados e público para quem realmente tem capacidade e tem experiência, né? Afinal de contas, são quantos anos? 12? 10? Dentro de órgãos públicos, acho que uns 10, 12 anos. Ou seja, é bastante. Mas o mais interessante é justamente esse job rotation, essa rotação e você ter essa rotatividade e você conhecer todas as funções, né? Até uma coisa que eu sempre gosto de dizer que nós, engenheiros, somos resolvedores de problemas. E quando você conhece o problema de cada departamento, fica muito mais fácil você trazer esse diagnóstico, né? E trazendo hoje para a tua atuação, até porque tem muita gente que está desconectado. O que faz um secretário... nosso secretário de planejamento. O que faz o secretário de planejamento? Eu acho que é importante a gente trazer para essa galera, porque muita gente está totalmente desconectado, né? Não sabe que tem as funções, né? Porque tem o secretário, tem os diretores, enfim, toda uma hierarquia, né? Outro dia eu fui na prefeitura eu fui num evento do CREA em Chapecó, representando o nosso... O cargo dele não é inspetor-chefe, eu acho que ele é chefe do escritório do CREA em Balneário Camboriú, Sr. Zé Gabriel. Sr. Zé Gabriel é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma pessoa muito gentil, muito educada. Quero deixar um abraço, Sr. Zé Gabriel, um abraço forte para o senhor. E ele me possibilitou que fosse representando o escritório de Balneário lá na reunião do CREA em Chapecó. E naquele momento o João Rodrigues apareceu para fazer um breve discurso. Enfim, nós já não estávamos dentro da reunião do CREA efetivamente, mas numa confraternização após os trabalhos terem sido encerrados, dentro do cronograma que havia sido estipulado. E o João Rodrigues, quando questionado, falou que a diferença da gestão dele para as demais é que ele tem 60 engenheiros dentro da prefeitura de Chapecó. Uau, bastante gente, hein? Então, isso
dar uma ideia do que é o planejamento. O planejamento é o órgão a Secretaria do Município que pensa o município no sentido de trânsito, o plano diretor, enfim, tudo aquilo que carece de engenharia, tudo aquilo que envolve a engenharia sai de dentro do planejamento. Então, obras públicas, o município quer fazer um novo posto de saúde, agora a unidade básica de saúde, posto de saúde saiu fora da moda, né? Uma UBS, esse é o novo nome, agora o novo técnico. O prefeito chama o secretário de planejamento e diz, nós precisamos fazer uma UBS. Qual é o melhor local? Quais são os terrenos que o município tem disponível? Nós precisamos fazer uma topografia, precisa fazer um projeto de terraplanagem. Nós temos condições técnicas do nosso pessoal fazer o projeto ou nós temos que contratar uma empresa privada? Todas essas decisões passam por mim. Outro ponto, existe uma reforma em um prédio público. Há um prédio público, um colégio que está sendo... agora está precisando muito de uma reforma. Ele é um colégio de 15, 20 anos e situação ruim, e precisamos agora remanejar, botar os alunos em um outro local e reformar esse prédio. Então, são os técnicos do planejamento, são os funcionários de carreira do município. Nós temos condições de disponibilizar algum funcionário para fazer esse projeto, nós vamos ter que contratar uma empresa terceirizada. Em contratando uma empresa terceirizada, na hora de pagar essa empresa, o engenheiro do município é obrigatoriamente estar envolvido. Ele é o fiscal do contrato. Ele que vai até lá na obra ver se aquilo que foi contratado foi entregue. Foi contratado que fosse colocado telhas cerâmicas dessa marca, dessa espessura, foi contratado uma tinta com essa especificação técnica, foi contratado um reparo de tantos metros de piso, e é o engenheiro do planejamento que vai até lá fazer a medição para ver se os produtos e a técnica aplicada está de acordo com o serviço, então, para que eu possa assinar o pagamento dessa empresa. Então, a engenharia está envolvida em tudo, ela passa por dentro da saúde, quando fala de prédios públicos que a saúde utiliza, por dentro da educação, da mesma forma, e sem falar de todos os projetos privados, todos esses edifícios, shopping center, enfim, tudo aquilo que o mundo privado quer construir e que, estando no perímetro urbano, tem que passar pelo planejamento para uma aprovação. Para ver se está tudo de acordo ali, né? Exato. E me diga uma coisa, essa questão de município para município, né? Não é falando bem nem falando mal, né? Mas a gente sabe que todos os municípios têm a sua peculiaridade. Quais foram os marcos assim, que você acredita que você deixou em cada um e quais são as maiores peculiaridades de cada um? Como diz, eu sei que eu tenho que justificar para a galera não achar que a gente está falando bem ou está falando mal, mas é para a gente entender que apesar de serem municípios próximos, vizinhos ou muitas vezes irmãos, mesmo Balneário Camboriú, que é colado uma com a outra, tem a sua peculiaridade e as suas dificuldades, né? O que você acredita, assim, que dentro de Barra... Vamos começar pelo Barra Velha, que é mais recente. O que são os projetos que estão em evidência agora, que eu vi que tem bastante projeto ali interessante. O que está em evidência e o que é mais burocrático para fazer dentro de uma gestão pública? Para comparar com uma gestão privada, que é privada, o dono da obra mandou fazer, tu vai lá e fez e ponto, e fechou. E trazendo para uma gestão pública, quais são os cuidados que o engenheiro ou gestor deve ter? Essa é uma pergunta muito importante, Edson. Eu diria para ti que a diferença é aquele clichê água para o vinho. Bem como tu falou, tu está dentro de uma obra privada, acabou o concreto, tu tinha pedido X metro cúbico, os caminhões vieram, faltou, tu liga lá para a concreteira e diz, me manda mais um agora, imediatamente, porque eu preciso. E se isso acontece no setor público, as coisas não são bem assim, bem diferente disso, né? Então, eu diria que partimos da máxima de que o que a lei não veda, o privado pode fazer. Então, e o público só pode fazer o que está previsto em lei. Então, se não houver uma lei dizendo que o poder público pode contratar serviço dessa forma, o poder público pode fazer uma obra dessa forma, se não tiver especificamente descrito lá na lei, nós não podemos fazer. Nós só podemos prever, o município só faz o que está previsto em lei, ao contrário do privado. Então, nós temos assim um muro burocrático imenso para ultrapassar, para contratar qualquer tipo de produto ou serviço. É um muro difícil de transpor. A história do nosso país
E eu não digo que é a história do país, eu digo a história da humanidade. Né? Porque a corrupção não começou no Brasil, ao contrário do que muitos pensam, tá, pessoal? Para não decepcionar vocês, muita gente corrupta em todos os países, tem caso de corrupção. Na FIFA foi muita gente presa e nem todos eram brasileiros. Então, faz uma pesquisa que vocês vão ver que a corrupção não é um vírus que está exclusivamente no brasileiro. Então, o que acontece? A história da corrupção fez com que os órgãos de comando e controle apertassem e criassem filtros e medidas para coibir, né, que o dinheiro público fosse surrupiado. E essas barreiras, elas não dificultam só do gestor público gastar o dinheiro de modo honesto. Elas dificultam com que o setor público gaste o seu dinheiro. Tá? Então, não é uma barreira... Essa barreira não dificulta só o desmando, não dificulta só a apropriação indébita do erário, mas ela dificulta a gente gastar o dinheiro de modo honesto também. Tá? Então, nós temos aí uma barreira imensa para a contratação. Só para dar um exemplo, eu estou contratando pontos de ônibus para Barra Velha. Eu achei que o ponto de ônibus de Pissarras ficou bonito. E nós, lá em Barra Velha, nós não temos vergonha de copiar aquilo que a gente acha que ficou bonito e que deu certo. Tá? Isso pode ser, para uns, falta de criatividade e para outros, humildade. Eu prefiro olhar da segunda parcela. Né? Nesse mundo a gente nada cria, a gente copia ou melhora, né? Eu penso assim também. Então, eu passei lá em Pissarras, parabéns para o prefeito Tiago Balti, meu amigo, fez um ponto de ônibus bonito. Eu falei para o prefeito Daniel, o prefeito disse, vamos fazer igual, com as nossas cores, adaptando a nossa situação, vamos fazer. E daí a gente fez. E o contrato, e a licitação foi aberta em dezembro e o contrato foi assinado semana passada. Uau. Para a galera entender a questão da burocracia. Mas como dizer, é toda uma burocracia que garante que o contrato esteja sendo feito da forma correta, para não barrar depois do Tribunal de Contas, enfim. Tem toda essa parte, parte burocrática, né? Nesse caso em específico do ponto de ônibus, foi as empresas... Houve ali aquela famosa guerra que existe dentro da licitação entre as empresas. Ele prestou um atestado, o atestado dele não está de acordo com aquilo que diz o termo de referência, e daí dá um prazo de X dias para que aquela empresa apresente um recurso para justificar o seu atestado, daí apresenta, realmente foi desclassificado. Enfim, aconteceu toda sorte de situações que arrastou o procedimento até agora. Então, um processo que no mundo privado seria simplesmente ligar para a empresa, cotar o preço e pedir para ela fazer. Vai uma vez, executa, aqui, né? Em Barra Velha, nós demoramos o período para fazer o projeto, fazer o projetinho do ponto de ônibus, elaborar a documentação que vai junto com o projeto para o setor de contratos, o contrato formalizar a licitação, realizar o chamamento do pessoal, abrir os envelopes. E desse momento até agora, olha, podemos dizer que foi uns 8 meses para contratar ponte de ônibus. Então, é uma dificuldade imensa que o setor público atravessa hoje. E é claro que bons funcionários, que tudo automatizado, que uma prefeitura digitalizada. Até te perguntar essa questão da digitalização hoje. Como que está a digitalização ali dentro da prefeitura? Vocês estão já bem avançados? Como é que está isso também? Agora, no próximo dia 14, Edson, 14 de julho, acho que é uma segunda-feira, nós, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores Getúlio Bittencourt, lá em Barra Velha, vamos lançar o Geoportal Barra Velha. A Prefeitura de Barra Velha tem um contrato com uma empresa que oferece esse produto, esse Geoportal, que é muito comum, né? Joinville tem, Pissarras tem, eu imagino que Balneário Camboriú também tenha. Eu confesso que nunca entrei no site da Prefeitura de Balneário Camboriú para verificar, mas eu imagino que sim. Que lá tem o zoneamento, tem terras de marinha, tem área de preservação permanente, todas essas informações salvas em camadas para que a pessoa de casa, o corretor, o engenheiro, o advogado possa acessar e fazer o negócio com um pouco mais de celeridade, com um pouco mais de segurança, que facilita essa aproximação entre público e privado, né? Com emissão de certidões e declarações digitais. Esse aqui, ó, esse que está aparecendo aqui. Eu não posso virar muito o computador aqui, porque ele está... Senão aqui vai aparecer na minha tela aqui, ó. Vamos lá. Esse aí mesmo, esse aí mesmo. Galera, eu não sei se vocês conseguem ver aqui na tela, tá naquela tela do meio lá. Deixa eu ver se consigo. Acho que eu vou mudar aqui, não vai aparecer para mim, eu acho também.
Não vai aparecer. Mas enfim, tá funcionando, tá no ar já, né? É. Só falta o login, vai ser o lançamento, mas só falta o login e a senha. Nós estamos preparando aí um logo novo, uma foto nova para entrar no ar no dia 14, que é o dia do lançamento. Ele vai mudar o nome, ele está WGEL, ele vai passar a ser portal GEL Barra Velha. Né? E a gente espera que com isso aí a gente inicie uma virada de chave na Prefeitura de Barra Velha, principalmente no planejamento, para facilitar a vida de todos. Nós temos, dentro da Prefeitura de Barra Velha, o prefeito Daniel, eu e os demais secretários, nós temos certeza absoluta que a nossa missão é tornar a vida das pessoas melhor. Só que para que isso aconteça, eu preciso de recursos para fazer as obras que vai melhorar a vida delas. E o recurso só entra de uma única forma, é com a realização dos negócios. Se o município não facilitar, não for um facilitador de negócios, se o município não proporcionar que os negócios aconteçam, por consequência, o recurso não vai entrar nos cofres da prefeitura e a prefeitura não consegue converter isso em obras, em qualidade de vida para as pessoas. Então, o portal é uma ferramenta essencial, é a primeira configuração. A nossa ideia é investir nele os próximos 3 anos e meio, entregar ele daqui a 3 anos e meio, quando esse governo encerrar, bem diferente do que ele está agora. Essa é só a primeira configuração. Agora nós vamos implantá-lo com uma ortofoto de 2019, que é aquela que nós temos disponível, mas esse ano ainda nós vamos contratar a foto de 2025. A foto, você diz? A ortofoto do município todo. O que é essa ortofoto? Ortofoto é, através de avião, o Divante, que é um veículo aéreo não tripulado, tu faz um levantamento aéreo do município todo, batendo fotos de forma em mosaico, sequenciais, com uma certa sobreposição, com a altura específica pela qualidade de câmera e do teu veículo, né? Seja ele uma aeronave tripulada ou não, e depois tu faz um geoprocessamento e todas essas imagens se convertem numa única imagem. Fantástico. Então, tu tens uma imagem do Google que deve ter um pixel ali de 30 metros, que quando ele começa a distorcer, fica todo que fica tudo borrado, nós conseguimos fazer isso com 5 centímetros, ou até menos. Uau. Então, é uma foto que te dá uma precisão para que o município faça uma fiscalização, se houve uma construção ou não, uma ampliação ou não, se está havendo uma construção irregular, se houve uma alteração do curso de água, se houve um desmatamento irregular. Ela traz uma série de informações para o município e para o contribuinte. Que esses dados estarão disponíveis gratuitamente através do GovBR. É um custo bem interessante para ser feito com essa precisão, né? Mas até a gente falando nessa questão de população, né? Estava até pesquisando aqui que Barra Velha mais do que dobrou a população de 2010 para cá. Segundo o IBGE, tinha 22,3 mil em 2010, agora está com aproximadamente, em 2022 estava com aproximadamente 45 mil. Hoje deve estar com um pouco mais, já deve estar beirando 60 talvez já. Isso. E o que você acredita que foi esse crescimento exponencial, assim? Porque é muita gente, né? Num lugar que talvez não teve que se adaptar muito rápido e esse geoprocessamento, essa imagem dessa forma vai facilitar muito até para a questão da população na parte da construção. Mas voltando a esse aumento populacional, você que está ali e é dali, o que você acredita que justificou esse aumento nesses últimos anos, aí desde 2010 para cá? Edson, essa é uma pergunta recorrente. As construtoras e imobiliárias, enfim, sempre que a gente se reúne para conversar, essa pergunta vem à tona. E eu não tenho uma resposta para te dar, porque não houve um plano diretor novo, não houve um planejamento, uma programação. Quer dizer, o poder público não tomou uma ação exclusiva que fomentou essa migração. O que houve, acredito, foi um fenômeno Santa Catarina. Ontem eu estive olhando na internet e vi o dado de que nos últimos 5 anos a Santa Catarina recebeu 350 mil novos moradores. Acho que foi o estado que mais recebeu, né? Mais recebeu, ao contrário de outros estados, como São Paulo, por exemplo, que teve um déficit. Né? Teve aí, o balanço foi negativo dentre aqueles que chegaram e saíram, ao contrário de Santa Catarina. Então, não é um fenômeno de Barra Velha, é um fenômeno de Santa Catarina. Talvez pela nossa cidade estar mais próxima do Paraná e pela nossa cidade ter sido uma das últimas praias dessa região que demorou a se desenvolver, que demorou a receber esses grandes empreendimentos, né? E essa demora é decorrente de briga política e de uma lei ruim,
né? Em 2017, quando eu fui secretário, nós mudamos o plano diretor, era permitido na orla de Barra Velha, era edifício até 12 andares. Isso inviabilizava economicamente qualquer tipo de empreendimento, porque o valor do investimento não ia ser possível retirá-lo, né, pela quantidade de unidades habitacionais que um edifício de 12 andares poderia oferecer. Sim. E em 2017, quando secretário, o prefeito Walter Zimmermann então pediu que eu fizesse uma alteração na lei, e eu construí um projeto de lei, a gente levou isso para a Câmara de Vereadores, fizemos uma audiência pública e possibilitamos que de 2017, de 12 fosse até 18. E para chegar o de 18 até 30 com outorga. Então, eu confesso que no momento da audiência pública eu fiquei um pouco decepcionado. Me recordo muito bem desse dia, que a Câmara de Vereadores estava cheia, tinha umas 200, 300 pessoas, todo mundo muito ansioso, porque em um município que as pessoas vivem de engenharia, vivem de corretagem, essa mudança é significativa. Né? E isso me surpreendeu que quase ninguém falou positivamente. As pessoas que se manifestaram foram mais contra essa ideia. Crescimento populacional. Mais contra essa verticalização. Tá. Aumentar o teto ali. O gabarito. Tá. Mas eu saí dali com a certeza que tinha feito a coisa certa e que isso ia demorar 10 anos para acontecer. Pensei, agora... Porque, deixa rolar agora. Levando o exemplo que nós vínhamos tendo lá na Barra Velha, eu achei que isso ia demorar a acontecer. Mas eu estava equivocado. Nós temos agora menos de 10 anos, nós estamos com 8 anos da mudança da legislação e Barra Velha virou um canteiro de obra, edifícios de até 30 andares, que é o que a legislação permite. Para comprar terreno hoje lá já não está tão fácil assim mais não. Difícil. Tu já está tendo que demolir casas. Eu lembro que eu escutava assim, não, cara, quer comprar um terreno barato, lugar bom, vai lá para lá de Barra Velha, lá de Pissarras. Agora não, o pessoal já não tem mais esse discurso, né? Já acabou? Tu consegue até comprar com preço razoável se tu estiver buscando uma residência. Né? Nos próximos 5 anos, nós vamos ter, em média, só de um empreendedor 5 mil lotes. Eu estava até acompanhando aqui, né, do pessoal de Joinville ali, né? Da Abecker. A Abecker está desenvolvendo um projeto... Para um loteamento planejado. Exatamente. Que a intenção é que todos os projetos e obras estejam conclusas em até 5 anos. E isso vai oferecer aí 5 mil lotes. Mas voltando para os edifícios à beira-mar, que é um outro tipo onde o povo quer passar férias, está procurando, né? Que abre a janelona e vê o mar bonitão lá na frente, aí já temos uma mercadoria muito mais escassa. Ela já está mais escassa. Hoje as pessoas já estão comprando residências de alto padrão para fazer a demolição e fazer um edifício. Né? E tudo isso foi possível pela mudança da legislação. Então, por que Barra Velha está crescendo tanto? Eu acho que é pela qualidade de vida que Santa Catarina oferece. Santa Catarina oferece uma qualidade de vida diferenciada do país. E a questão da acessibilidade, Barra Velha tem acessos da BR-101 para a cidade em quantidade, em qualidade muito maiores que Pissarras, por exemplo. E essa questão imobiliária que demorou a surgir e, por isso, quando abriu espaço para que isso acontecesse de uma forma abrupta e quando os outros municípios já estavam saturados. Então, todo mundo correu para Barra Velha porque virou o novo case de sucesso. A bola da vez, né? A bola da vez. Mas a gente tem... Aí entra um problema no seu colo, digamos assim, né? Porque esse crescimento de bairro, periferia, crescendo tudo ao mesmo tempo, tem que aumentar a questão do serviço público, aumentar as UBS, Unidade Básica de Saúde, a questão da mobilidade urbana. E aí é onde você tem que puxar uns fios de cabelo ali, e chamar a galera e trabalhar com essa galera. Como é que vocês estão... tem algum planejamento para ao longo dos anos, além desse loteamento que está acontecendo? Como é que vocês estão... Ou algum estudo, algo nesse sentido? Porque... Se a gente for buscar exponencialmente, nos últimos 10 anos para cá, teve um aumento praticamente 100%. Para os próximos 10 anos, talvez, será que vai dobrar novamente? Será que é essa a perspectiva? Alguém já discutiu isso na prefeitura lá? Já falaram sobre isso? Eu vou limpar o nariz que está... Peraí, deixa eu pausar aqui. Então, como a gente estava comentando, né? Porque, por exemplo, imagina hoje uma unidade básica de saúde, ela tem capacidade para atender 100 pessoas. Aí, mês que vem, já é para 110. O mês que vem, 160. O mês que vem, 200. E não tem a questão do concurso público, o chamamento, enfim. A estrutura não acompanha, muitas vezes, essa questão do crescimento populacional. Então, a população chega, já quer escola, já quer posto de saúde, já quer... Enfim, e é
complexo para o município fazer isso. E como é que o município monitora isso? Vocês têm algum estudo, alguma previsibilidade, previsão de concurso? Enfim, eu tô até puxando com essa previsão de concurso para avisar a galera aí. Ó. Nós tivemos um concurso ano passado, concurso para engenheiros. A intenção do governo é ampliar o quadro de funcionários, tanto funcionário de carreira quanto cargo comissionado. Tá? Já tem um projeto construído, escrito, pronto para ir para a Câmara de Vereadores, uma reforma política criando cargos, para que as pessoas que estão me ouvindo entendam. A estatística do IBGE diz que nós temos 46 mil pessoas, mas a nossa estatística, a estatística dos agentes de saúde, aqueles que efetivamente visitam as casas e fazem o cadastro da população, diz que nós temos acima de 60 mil. E essa mudança de 30 para 60 ocorreu em 10 anos, como o engenheiro Edson falou. Nenhum município está preparado para um crescimento como esse, nenhum município. A Prefeitura de Barra Velha, o prédio da Prefeitura de Barra Velha, onde eu trabalho hoje, ele foi inaugurado na década de 90 pelo prefeito José Brunhago, que inclusive o filho foi vice-prefeito 2 vezes, e hoje o Fábio Brunhago trabalha conosco lá na Prefeitura como secretário de administração, o doutor Fábio, advogado, um amigo querido. Doutor Fábio, um grande abraço. Ela foi inaugurada com 30 funcionários. A Prefeitura? A Prefeitura. Que diga de na passagem década é bem de 90. bonita, né? É bem bonita, diga de passagem. E eu tenho 15 dentro da minha sala hoje. Um pouquinho de diferença, né? Tá. Então, assim, é evidente, nada que foi proposto está de acordo. Eu deveria estar pensando num plano diretor arrojado, eu deveria estar pensando em como é que nós vamos fazer para poder oferecer saneamento básico, água tratada, esgoto tratado, como é que nós vamos fazer para coletar o lixo com mais eficiência, destinar para um lugar, de repente, mais barato, mas eu não consigo, porque a demanda hoje é resolver o problema básico, o problema das pessoas, que os afeta diretamente, como um OBS que tu falou e uma vaga na escola. Tá? Que são as duas primeiras coisas que as pessoas... A primeira acho que é a vaga na escola. Exatamente. Porque ninguém espera chegar no município já doente, né? Não, então, mas assim, eu sempre faço um exemplo assim, ilustrativo. Uhum. Claro que isso nunca havia acontecer, mas é um exemplo ilustrativo, de um cenário hipotético. O cidadão desce da rodoviária e vai procurar uma casa para alugar. Como ele está desempregado, ele vai procurar uma casa mais retirada, longe do centro. Lá onde já está bem adensado e carente de serviço público, né? Porque o serviço público demora a chegar mais lá na periferia. Ele começa nos lugares onde a urbanização já está mais efetivada. Mais fácil acesso exatamente. Também, então, ele vai lá. Enquanto ele faz um currículo e vai entregar nas empresas, a esposa pega as 2 crianças e vai arrastando pelo braço até encontrar os colégios para poder fazer a matrícula. Na volta, ela passa no UBS, no posto de saúde, para fazer o exame, que ela veio com uma dorzinha de dente no caminho. Tá? Então, assim, o marido dela, a família, ainda não trouxe para nós nenhum recurso, nenhum retorno, mas já trouxe despesa. Tá? Então, o desenvolvimento, o crescimento, ele é importante. Ele impacta em todos os setores. Na engenharia, esse cidadão, se ele tiver sucesso, se ele arrumar um emprego e tudo der certo, como ele está pensando, ele pode contratar amanhã passar numa corretora, comprar um terreno parcelado e contratar um engenheiro para fazer um projeto. Contratar um design para fazer o interior, e já passa numa loja, compra um móvel e assim por diante. Mas até que isso ocorra, o município vai oferecer os serviços sociais para ele, vai oferecer para ele a educação, a saúde, a iluminação pública, uma estrada decente, sem que ele tenha dado o retorno. O retorno. Então, nós estamos enfrentando isso aí. Então, hoje, a minha missão está sendo equacionar os problemas mais urgentes. Eu estou contratando projetos de engenharia, porque os meus profissionais eles são insuficientes para fazer o projeto, nós estamos só fiscalizando obras e nós estamos contratando projeto de... Chamando o pessoal para executar. Unidade básica de saúde, de colégio, de pavimentação, de topografia. Então, Barra Velha hoje, a engenharia na Barra Velha hoje está muito quente, está muito aquecida. Não dá para perceber, é só passar na beira da BR ali que a gente vê. Seja para o setor público ou privado. A engenharia em todo canto. Como eu havia dizendo, Edson, então... O que não falta em Barra Velha é trabalho para engenheiro. É evidente que a gente tem bons profissionais e profissionais não tão bons, não vou dizer ruins, vou dizer não tão bons, né? Mas o mercado seleciona, o mercado vai fazendo essa triagem e eu penso que as pessoas que não estão tecnicamente bem preparadas vão observar essa deficiência
E é para isso que os cursos de pós-graduação, de curso de duração, estão aí, que é para aprimorar a nossa base técnica. Eu sou entusiasta do ensino, eu fiz 3 pós-graduação, 3 especializações. Acho que vou fazer ainda mais até o final da minha carreira. Cara, nunca para, né? Tá sempre estudando. Estou com 44, espero parar de trabalhar com 84, então mais 40 anos. Se parar de trabalhar, a gente não vai. Tem sítio já ou não? Não tem sítio. Aí compra um sítio e vai trabalhar no sítio. Daí vai tirar colher ovo de galinha e plantar banana. Aí trabalho dobrado. Mas enfim, a minha intenção é trabalhar por muitos anos na engenharia ainda, e eu acho que a especialização, aprimorar os conhecimentos dentro da academia é essencial. Exato. E as pessoas que saíram da academia por alguma carência, seja ela por aquela matéria não foi bem dada, eu não me dei bem naquela cadeira, é para isso que os cursos estão aí. Nós temos ótimos professores em todos os setores de conhecimento. Se não me falha a memória agora, o CREA Santa Catarina tem para os engenheiros ali a Unicreia, né? Unicreia, que é curso gratuito, né? A Universidade Corporativa do CREA tem mais de 300 cursos gratuitos. Então. Mas lembrando que você tem que estar com a tua idade em dia, tá? Então, bota na idade em dia, porque... Mas só para contextualizar, até esse dia atrás, até mandei pro presidente Quito esse dia atrás, bem interessante. Um cara me mandou mensagem no canal e falou assim, ó, ele é engenheiro de produção, ele falou, cara, só tô tirando a carteira do CREA porque você falou que engenheiro que não tem carteira do CREA não é engenheiro, que nem advogado sem OAB, não é advogado. Mas eu concordo, cara, eu sempre falo, eu lembro quando eu fiz, até para engenheiro de produção, não tenho o hábito de assinar muitos projetos. Mas eu lembro quando eu estava na graduação, eu falei, cara, nem que eu tire a carteira e tranque meu registro, mas eu vou ter a carteira. Porque se eu tiver a carteira, eu não fiz engenharia, eu sou bacharel em engenharia. Mas a galera, ninguém leva isso em consideração, né? Eu não sei se eu sou um caso à parte, eu só estava muito entusiasmado, mas eu peguei o diploma, não foi o diploma, foi o certificado, né? Aquele que entrega no momento da conclusão do curso, que faz a cerimônia, bota o chapéuzinho na tua cabeça e te outorga engenheiro e te dá um certificado, né? O diploma sai uns dias depois. Mas com aquele certificado, eu fui no CREA na segunda-feira, todo feliz. 2 dias depois de receber o certificado das mãos do Paraninfo, e dei a entrada na minha inscrição no CREA, e saí de lá com a carteirinha provisória, aquela que é feita naquele momento, depois, uns dias depois, também vem a carteirinha definitiva. Então, eu não fiquei uma semana entre ser diplomado e ter a carteira. E está registrado, né? E está registrado, para poder trabalhar. Mas até trazendo um pouco, para a gente trazer um pouco essa questão da visão da engenharia agora, para a gente quebrar um pouco desse paradigma. Eu escuto muita gente falando que o engenheiro estuda para virar Uber. Inclusive, já tem episódio aqui no canal que eu contei até um pouco do porquê que o pessoal acaba indo para essa área do próprio aplicativo, Uber ou outras coisas mais, que até contextualizei que, cara, eu vejo que o engenheiro, de modo geral, ele acaba aprendendo a empreender. Não que ele aprende na universidade, mas quando ele entra numa obra, a gente está sempre controlando o custo, a gente está controlando pessoas, e de alguma forma a gente acaba sendo direcionado. Eu escuto muito no canal, eu quero ir para de consultoria, como é que eu faço agora? Estou 10 anos trabalhando numa empresa, já trabalhei nisso. Então eu vejo que naturalmente a gente acaba indo um pouco para esse lado da consultoria, para o lado do empreendedorismo, né? E o fazer o Uber, o rodar aplicativo, eu vejo que muitas vezes a galera faz pela liberdade de horário. Porque, por exemplo, o cara está montando o escritório de engenharia dele. Mas ele precisa pagar a conta de luz do escritório de engenharia dele, ele não tem cliente ainda. Só que ele sabe que se talvez ele rodar ali meio período, um período, enfim, ele vai conseguir pagar aquela conta e vai poder continuar vivendo o sonho dele. Então eu vejo que tem muita gente que faz isso pela liberdade, pelo fator tempo, e não porque o cara não tem opção. E eu confesso que a engenharia, na minha visão, hoje, eu sempre falo que a minha vida é uma coisa antes da engenharia e uma coisa depois. O mercado está muito bom, mas vai daquele que se mexe. Mas qual que é a sua opinião em relação ao mercado de engenharia? Você que está vendo, buscando engenheiro também no mercado, como vocês contratam lá pela prefeitura, enfim. O que é a tua visão da engenharia hoje, se você não fosse engenheiro, fosse o gestor público, mas não fosse um engenheiro? É uma condição hipotética, né? Porque eu nunca trabalhei na prefeitura sem ser engenheiro, mas vamos lá. Eu acho que o que o mercado precisa é de pessoas que não digam não. E eu não estou falando não da coisa irregular. Em momento algum, o mercado quer alguém que esteja disposto a cometer irregularidade. Vamos dar um delete nessa possibilidade. Vamos sempre tratar da parte legal. Então, o não é isso eu não sei, isso eu não faço, eu acho que eu não sou competente para isso.
Tá? Então, se você for sempre trabalhar naquilo que você só naquela área que você domina, você vai ouvir uma barreira enorme. Então, eu volto a te dizer, eu não entendia de QGIS, né? Do quê? As plataformas GIS aí. Eu também não entendo. É um negócio novo que eu não sabia, já tá aprendendo. Não, eu hoje não consigo fazer nenhum tipo de estudo ambiental no privado, tá? Só para deixar bem claro, eu sou secretário de planejamento em Barra Velha e, por isso, em Barra Velha não atuo como engenheiro. Enquanto estiver na condição de secretário, não atuo. Embora eu tenha tido uma surpresa outro dia que um colega nosso lá da inspetoria falou que tem prefeituras aqui próximas da região e que o secretário também é engenheiro e tem um escritório na cidade. Uhum. Eu discordo. Se isso não existe, se não existe nenhuma impossibilidade legal para que isso ocorra, beleza, ele não está cometendo nenhuma irregularidade. Sim. Mas eu acho que não é bom. Para mim, para minha imagem, não é bom. Porque sempre vai haver, por parte daqueles que concorrem com esse serviço, uma suspeita de que, para mim, a situação é mais fácil. Favorecer, não é só porque favorecer a dele. Exatamente. Então, evitando qualquer tipo de constrangimento ou comentário, a gente demora muito para construir uma imagem, né, Edson? A nossa imagem ela é cara só para nós. E basta um equívoco rapidinho para quebrar para que a nossa imagem, que tu tentou construir, preservar durante anos, seja maculada e destruída. Então, eu não dou chance para esse azar. Eu não faço isso. Mas há quem faça. Mas, enfim, o que eu penso é que, assim, eu tive uma dificuldade com a elaboração de mapas. O cara me contratava para fazer um estudo, dependendo da complexidade, eu tinha que recorrer a uma amiga geógrafa que fazia os mapas para mim. Uhum. E eu disse, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu não... Será que é tão difícil assim? Eu ter que recorrer? Aprender, porque eu não dizia não para o cliente. Você faz fácil, né? Exatamente. Fácil. Veja bem, eu não dizia não para o cliente. Porque eu sabia o que eu queria, eu entendia. Uhum. Eu só não conseguia operacionar o programa, mas eu sabia o produto que eu queria que entregasse. Uhum. Então, eu terceirizava e cuidava da qualidade daquele produto para poder fazê-lo. E daí, então, eu resolvi... Disse, não, vou aprender a mexer nesse troço. E fiz um curso online, um curso à distância, para mexer na plataforma QGIS, que é um software gratuito. Qualquer pessoa que está me ouvindo aqui agora, para entrar lá na internet, bater lá no YouTube, como faço para baixar o QGIS, que chama QuantumGIS, e tu vai baixar o QGIS no teu computador de modo gratuito e vai fazer um curso online ou até mesmo ter aulas gratuitas. Até no YouTube tem bastante aulas, o que não falta é gente no YouTube ensinando a mexer. Eu mesmo recorro ao YouTube algumas oportunidades e lá tu vai aprender a mexer. E hoje eu não gasto mais nada e se a pessoa me disser que a condição para me contratar, seja, você sabe fazer mapas no QuantumGIS, eu sei. Tá? Então eu comprei um drone e aprendi a fazer o processamento das fotos no drone para poder... Outra coisa, não tenho mais como fazer um estudo ambiental sem colocar uma foto aérea do drone, né? Uma ortofoto, que eu falei para ti, atualizada. Então eu pego uma área de 2, 3, 5, 10 hectares, bato 100, 200, 300 fotos, faço essas 300 fotos virarem uma única foto, se tornarem uma única foto georreferenciada. Sobre essa foto eu faço o mapa, desenho, coloco lá minha área de interesse, vejo qual é a distância que está mais próxima do corpo hídrico, vejo qual é o tipo de vegetação que tem ali próximo, se houve uma intervenção no terreno ou não. É uma situação que é absolutamente necessária para fazer um bom estudo ambiental. Então, voltando à tua pergunta, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa não dizer não, dizer o sim, ir atrás da resposta, buscar o conhecimento, fazer parceria com quem sabe, e quem está procurando um funcionário está procurando alguém que diga sim. Não, eu sei fazer. Olha, eu não sei fazer muito bem, mas se o senhor me der alguns dias... Me dá meia hora um vídeo do YouTube que eu aprendo. Me dá uma semana que eu vou procurar aí com um monte de amigos, de colegas, de pessoas próximas, que vê quem sabe, quem faz, quem não faz, e eu vou trazer uma resposta para o senhor. E é assim que funciona. Eu acho que o mercado hoje tem pessoas que têm medo de dizer o sim, tem medo de falar que não sabem, que estão acomodadas, que acham que tirou o diploma do curso superior é isso, e não é isso. Ser profissional não é simplesmente pregar o diploma. Ser profissional é uma aprendizagem constante, uma capacitação constante. Todos os dias. Aquela frase que a gente escuta às vezes, né? Já terminei a faculdade, já terminei os estudos. Já te escuta. Você fez faculdade? Você terminou os estudos já? Eu falei, terminei de começar, né? Porque é só o começo, né? É só o começo. Mas é justamente essa frase que você falou,
alguns pontos importantes. Até, não sei se vocês em casa pegaram essas mensagens, né? Uma coisa que ele aprendeu a fazer, que você, engenheiro, não aprende, é vender. Ele acabou de falar, eu não sabia fazer, mas eu conheci alguém que sabia, eu vendia, eu terceirizava, ou seja, eu não perdia a venda por causa que eu vejo que tem muita gente que, vai fazer perícia mesmo. Vai fazer perícia em um determinado equipamento, a pessoa não tem. Ela não faz equipamento porque ela não pensa nem em alugar ou buscar um parceiro para executar. Então, e aí entra outro ponto importante também, que talvez seja uma mensagem subliminar, que é: esteja no meio de pessoas fodas para um caralho. No meio de pessoas melhores que você, por exemplo, associação, na inspetoria, na associação de município, na associação de engenharia, que eu vejo que também a gente... eu me formei em 2018, 2019 foi minha colação de grau, e eu nunca fui estimulado em momento algum a fazer parte de nenhuma associação. Eu fazia parte do CREA Júnior, fui coordenador do CREA Júnior na Univale, então foi onde eu comecei a me entender um pouco mais do que era o conselho, do que é o CREA, mas a própria universidade, apesar de ser forte aqui na nossa região, é próxima do conselho, a própria Univale, a gente não teve esse incentivo. Mas eu percebi que, principalmente, algumas coisas que você comentou ali que fizeram toda a diferença foi a questão do: entra no mercado de trabalho o mais rápido possível que você entrar na universidade, ou seja, vai para o estágio, remunerado ou não remunerado, ou obrigatório ou não obrigatório, se tiver condição de não ser remunerado, mas vai. Segunda questão é: procure pessoas, se conecte com pessoas. E a terceira é, cara, faz o que tem que fazer. Porque dentro da questão que eu estava comentando, contextualizando do Uber, né? Por que o cara faz Uber? O cara não está dizendo não para o sonho dele, ele está viabilizando de alguma outra forma. E eu continuo a dizer que a engenharia no Brasil hoje, sim, ela é muito forte, tem muita oportunidade. E as pessoas não estão sabendo encontrar as vagas, sabia? Eu tenho observado muito isso. As pessoas me pedem indicação de vaga no canal. Aí eu pergunto: cara, tu tá usando o LinkedIn? Não, o que é isso? As pessoas não usam, não sabem o que é LinkedIn. Então eu vejo que a grande discrepância tá... Aí a gente pode dizer, talvez, que seria no modelo educacional e na vontade das pessoas de procurar também. Acho que eu não posso culpar o modelo educacional, mas da vontade das pessoas, talvez. Eu penso que algumas pessoas são mais fechadas, né? Uhum. São mais fechadas, mais tímidas. E para essas pessoas a vida é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil, tá? Porque tudo que eu consegui foi conversando. Foi me aproximando, foi conversando. Ninguém... se tu ficar em casa com a porta fechada, a pessoa não vai fazer uma pesquisa na internet e ver quem tirou 10 na prova de cálculo 2 lá na engenharia, porque ele está precisando de um bom calculista, e vai bater na tua porta. A pessoa precisa saber que você sabe fazer, que você está aberto a essa possibilidade, que você precisa do serviço que você quer fazer. E isso, se tu não tens marketing na internet, se tu não tens uma empresa com outdoor e com anúncio no jornal e na rádio, só tem um jeito: é tu se aproximar. É tu estar envolvido nas associações, estar envolvido nessas reuniões municipais. Vamos discutir o plano diretor, eu vou lá, faço amizade com as pessoas, vamos discutir uma modificação de uma legislação estadual, tu também se envolve. Então, eu sou político, partidário, militante há muitos anos, estou filiado a um partido político há muito tempo. Eu escrevo para um jornal do município. Que máximo. O jornal O Litoral, há mais de 10 anos eu tenho uma coluna no Jornal Litoral, chama Opinião. Tá? Então, é um jornal, está online, né? Se quem quiser ver as edições passadas. O Litoral, de Barra Velha. Então, eu tenho as colunas lá, escrevo sobre de toda sorte de assuntos, seja ele político, técnico, de vida, enfim. O que tá na moda, o que estão discutindo na internet, discutindo nos noticiários, eu ouso a escrever alguma coisa também. Então, eu tenho uma coluna lá em que de 350 a 400 palavras para introduzir, discutir e finalizar um tema. É um exercício. É um exercício que tu tem que ter. Eu confesso que agora as coisas estão parecendo mais simples, porque há muitos anos fazendo isso, então eu já criei uma metodologia para escrever, para que o assunto pareça ser iniciado, discutido e finalizado, até com 400 palavras, que é o espaço que eu tenho. 400 palavras, a galera está pensando, é muita coisa, não é nada. Não, é quase nada, é um pouco mais de uma folha A4, fonte 11 Arial. Um pouquinho mais de meia página. Aí para você entrar num tema, trazer uma visão geral, trazer uma visão técnica, trazer a sua opinião e deixar para a pessoa ter a opinião dela no final ainda. Exatamente. Caramba, é complexo escrever assim, tão pouco assim. Tá, então assim, o que eu estou fazendo, o que eu fiz para mim, pode não servir para outro, porque não existe receita de bolo. Assim como o Clóvis de Barros, aquele filósofo famosíssimo, junto com o Cortella e com o Pondé
e outros aí, que está sempre na mídia, o Barros, ele sempre diz, eu não sou adepto do livro 10 lições para ser milionário, 20 lições para casar, 30 lições para criar um filho, 40 lições para virar engenheiro, 50 lições para ser prefeito. Eu também acho que não serve. Uma receita de bolo, porque né? aquilo que dá certo para ti não dá para mim, porque nós temos aptidões, hábitos, culturas diferentes. Mas sabe uma coisa que eu tenho percebido? Que cada entrevista de cada convidado que vem aqui, a gente percebe que existe um padrão. Sabe, assim, essa questão a gente estava falando, o cara se comunica, que tem pesquisas que falam que as pessoas preferem morrer do que falar em público. Mas os padrões meio que se repetem. As pessoas elas se comunicam bem, elas são persistentes e insistentes, elas acreditam em alguma coisa por mais que elas não saibam onde elas querem chegar daqui 10 ou 20 anos, mas elas sempre têm um propósito, uma visão para daqui 2, 3 anos, para daqui, cara, eu quero fazer isso. E isso vai se encaixando com projetos maiores. Então é algo que eu confesso que, olha, hoje aí já passou acho que umas 400 entrevistas. E isso eu começo a perceber que existe um padrão. Não que exatamente igual, não que você vai fazer o copo do mesmo jeito, mas a receita do copo, talvez a quantidade de areia, enfim, de material, muda um pouquinho para cada copo, mas a forma de fazer é mais ou menos a mesma. Que entra a questão da persistência, do acreditar, do enfrentar, enfim, não dá muita atenção para o que ficam falando por trás, porque as pessoas falam. Enfim, é algo que, se a galera quiser entender o que eu estou falando, assista os episódios desde o primeiro, lá que você vai entender, que é bastante coisa para ficar explicando. Mas eu tenho percebido que existe um certo padrão das pessoas que conseguem se destacar de alguma forma. E é interessante, justamente o que eu te falei. A persistência, a vontade de fazer, o não dizer não. Tem que fazer? Cara, sabe? Não sei, cara. Me dá um tempo que eu aprendo. Então, eu acho que essa ousadia são pequenas coisas que fazem muita diferença, né? E você também, compartilhando a tua história, a gente começa a perceber que é basicamente a mesma coisa. Ou seja, tua capacidade de comunicação, tua capacidade de relacionamento, tua capacidade técnica, tua capacidade de resolver problemas, tua capacidade de enfrentar o medo, né? Porque as pessoas pensam, mas para vocês é fácil, né? Vocês são engenheiros, são inspetores, vocês não têm medo. Cara, a gente quando vai falar talvez com uma plateia de 400, 500 pessoas, a gente também dá um gelo na barriga. Não é porque a gente faz com frequência que a gente vai chegar lá e, né, falar e brincar. Então, a gente também paga o preço. Então, acho que talvez esse seja a questão correta, pagar o preço. Eu acho que é isso aí, está disposto para carregar o fardo, que é pesado, para depois, quando chegar na linha de chegada, tu curtir a vitória. Não há luta sem vitória. Né? Quer dizer, desculpa, não há vitória sem luta? Não, mas de qualquer forma também não existe vitória sem luta, nem luta sem vitória. Porque eu trago para mim, por exemplo, cara, mesmo aquilo que deu errado, cara, que bom, por exemplo, eu trago o exemplo do podcast. Cara, o ano 22 e 23 foi um ano bem crítico assim para o podcast, porque eu não sabia como posicionar muitas vezes no mercado. Porque o relatório do Fórum Econômico Mundial, em 2018, ele falou que mais de 75 milhões de postos de emprego seriam fechados e 130 seriam criados. O podcast é uma das novas profissões. Né? O engenheiro digital é uma nova profissão. Então, eu confesso que eu não sabia muito como se posicionar ali. Eu fui quebrando a cabeça. Hoje, por exemplo, já o podcast já tem um posicionamento diferente. Por essas questões do mercado entender que o podcast é a nova televisão, é o novo rádio. E aí, só para contextualizar para a galera que está em casa, se você não viu ainda, depois de terminar esse podcast, tem um vídeo no canal que fala sobre o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2025. E agora o número de empregos fechados é de 92 milhões. A previsão de empregos fechados até 2030, que saiu do Fórum Econômico Mundial, no relatório do reporte dos trabalhos do futuro, que até 2030, 92 milhões de postos de empregos vão ser fechados, só que 174, 172 milhões de postos de emprego vão ser abertos. Então, por isso que eu falo, galera, fica atento, aprenda aí as oportunidades, porque até, principalmente na gestão pública, que talvez seja um dos setores que eu vejo que demorou um pouco para dar o start para entrar na parte tecnológica, mas agora que entrou, tá vindo todo mundo meio que junto, né? Sim. Então, esse é um ponto bem importante. E aí, quero pedir para você, nesse momento final que a gente está chegando, que o convidado sempre deixa uma mensagem bem legal para a galera que está em casa. Então, aquele momento, mandar abraço pro cachorrinho, uma mensagem bem legal. Uma mensagem é fácil de deixar, agora uma mensagem bem legal já complica um pouco, né? Então, antes de encerrar, eu quero só corrigir a frase que é: sem luta não há vitória. É verdade. Essa frase, meu pai tinha um mercado, eu ainda era estudante, bem no início do curso, uma senhora, um dia de calor, um dia de verão muito quente, dessas pessoas que fazem coleta de material reciclado, parou na frente do mercado do meu pai, comprou algo e quando chegou no caixa para pagar, eu estava no caixa naquele momento, eu perguntei para ela: está difícil hoje, né, senhora? Muito calor. Ela disse: meu filho, sem luta não há vitória.
Ou seja, foi uma lição. Então, essa frase, eu cometi uma gafe agora, mas é o nervosismo do momento, porque eu não costumo esquecer. Mas, ó, pegando frase com Não frase, costumo tem outra esquecer. frase que eu gosto de falar, que só erra quem faz. Também. Só erra quem faz. Então, assim, antes de eu deixar minha mensagem, que a gente não sabe se vai ser muito legal ou não, eu quero presentear o nosso anfitrião, o meu colega engenheiro Edson, com o meu livro. Deixa eu mostrar Edson. aqui pra galera. Aqui, ó, tá aparecendo, peraí, tá aqui. Galera, tá aparecendo aqui na frente, ó, tá vendo pra vocês? Deixa eu colocar aqui mais perto. Cemitério horizontal. Poluição do solo e água subterrânea. Deixa eu ler aqui, que ler pela câmera é bem difícil de ler, né? Diagnóstico do meio físico para enquadramento nos parâmetros da resolução do CONAMA número 33503. Olha só, hein? E conta como é que foi a história desse aqui. Vamos lá, dá outro podcast agora, a história dele, hein? Muito rapidamente, então. Não precisa ter pressa. A minha não tenha dissertação de mestrado concluí em 2021. E assim que a dissertação entrou na internet lá, essa editora entrou em contato comigo e me convidou para publicar o livro. Coincidentemente, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, estava lançando o edital de patrocínio, que possibilita que livros, revistas, seminários, palestras, cursos, enfim, produção de conhecimento de engenharia, divulgando a marca CREA, possam angariar patrocínio. Uhum. E, nesse momento, eu submeti ao crivo do Conselho a possibilidade de publicar o livro e fui agraciado. Então, esse livro tem o prefácio do presidente do CREA, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Carlos Alberto Quita Xavier, meu amigo. Quita, um grande abraço. Que honra, um abraço para ti, meu amigo. Tá? E eu tenho o logo do CREA lá no final, na contracapa, tá? Colocando aí a marca CREA nessa publicação. Só foi possível publicar com o patrocínio do CREA. Então, assim, embora as próximas edições, ou até essa edição, toda a publicação desse livro vai trazer esse símbolo, essa marca CREA. Não é só essa tiragem aí, né, que foi adquirida com o valor do patrocínio. Então, o que acontece? Esse foi um mestrado, é um mestrado profissional. Então, as pessoas que avaliam lá, os professores que avaliaram os pré-projetos, para que a gente fosse agraciado com a bolsa, né? Porque é um mestrado gratuito, para que a gente fosse agraciado com a bolsa, o projeto tinha que se enquadrar como um projeto que fosse viabilizado profissionalmente, algo que fosse aplicado, não algo de academia. Não só academia. Algo que saísse da prateleira da academia e que fosse para o mundo prático, o mundo profissional. E como toda cidade tem um cemitério, e quase toda cidade que tem um cemitério tem ele de forma irregular, e pouco sabe se ele está causando impacto ambiental ou não. Antes disso, as pessoas nem pensam que isso pode causar impacto, ou seja, as pessoas nem pensam que isso pode acontecer, né? Assim, esse foi outro fator, o ineditismo, né? Ninguém, dentro do curso, até aquele momento, tinha proposto algo similar. Né? Ninguém tinha tratado desse assunto cemitério, que envolve muita engenharia, geologia, química. Agora tô falando de cemitério agora. Eu tô lembrando de quando eu era criança, cara, eu vou plantar melancia do lado do cemitério. Não, mas eu já fiz uma pesquisa, para fruta não passa nada, não. Fica tranquilo. Plantava melancia, plantava os negócios, tinha um monte de coisa. O problema é ter um poço e captar essa água para beber perto do cemitério. Daí é complicado. Não tinha. Bom, o poço, lá na minha cidade, o cemitério no interior do Paraná, de Tomazina, o cemitério é bem no alto da cidade. Então, e na cidade, embaixo daí tem o rio, então provavelmente ele deve estar tomando água. Enfim, galera, tô bem, tô vivo, tô forte, nunca tive cárie, nunca tive pneumonia, tá valendo. Mas não vamos apostar nessa técnica, né? Mas, não é ensinamento, não vamos apostar nessa técnica aí. Tá? Então, o que aconteceu? O ineditismo do tema, a forma com que o assunto poderia ser replicado e ser abordado de momento já pelas prefeituras, pelos órgãos públicos, pela igreja, né? Porque a igreja católica ela é detentora de muitos cemitérios, né? Muitos cemitérios não são públicos, não são do município, são das igrejas. E aí, foi muito interessante. Para mexer, para tentar sugerir alguma coisa, depende do padre falar sim ou falar não. Geralmente eles aceitam de boa, né? Mas depende do quanto vai envolver de custo, né? Exatamente. Tem essa questão financeira, né? Que nem sempre a paróquia pode arcar com essas despesas.
E daí a população faz aquela famosa vaquinha para ajudar e tal. Mas, enfim, o livro ele trata de um problema seríssimo, que é a vinculação de vírus e bactérias pelo líquido da composição dos corpos, né, que é o necrochurume. Uhum. Esse líquido ele é levado até o lençol freático e transportado até poços, se as pessoas têm esses famosos poços caipiras, e, enfim, e de toda sorte de contaminação que pode acontecer mesmo na superfície do cemitério, nos objetos que estão lá. Então, é um case, né? Eu fiz essa pesquisa no cemitério de Araquari. Me interessa, eu tô lendo aqui esse termo aqui, necrochurume, eu nunca tinha ouvido falar, cara. Gostei do livro, me despertou atenção para um tema que eu já tinha pensado. Falei, cara, será que comer essas frutas do lado do cemitério, esses negócios faz mal ou não? Agora eu vou ler isso aqui. Não temos história. Eu desconheço algum desses artigos todos que eu pesquisei, que eu li, eu desconheço qualquer artigo que tenha confirmado que a fruta pode transportar algum contaminante da água que está lá, né? Mas bebê-la, né? E mesmo assim, o que acontece muito nos locais mais impróprios, há uma enxurrada, uma chuva muito forte, a chuva alaga o cemitério, entra dentro das sepulturas, lava os corpos e as sepulturas, sai fora do cemitério e vai contaminando tudo que encontra pelo caminho. Porque ela vai cair na rede pluvial e tudo mais. Então, a drenagem do cemitério, a forma com que tu dispõe os resíduos da exumação, não só o necrochurume é um veículo de contaminação, e todos os vetores, né? Todos os insetos que estão lá e que são ambientados por essa falta de higiene, essa falta de sanidade que o cemitério pode trazer quando ele está irregular. Tá? A questão sanitária é muito importante. Amoniacal. Esse eu não conhecia também, mas é legal. Por isso que eu falo, por isso que é bom trazer gente mais inteligente que a gente, que sabe coisa que a gente não sabe. Não. Que eu me sinto tão feliz quando eu falo de alguma coisa que eu não sei, porque me dá uma vontade de ler, sabe, por exemplo, esses termos que eu tô vendo aqui. Eu sou mais capacitado nessa matéria, mas inteligente é outra coisa, tá? Mas agora uma coisa é fato. Pode não fazer mal a fruta, mas que é mais doce, é mais doce. Quero nem pensar nisso aí. Não vou nem pensar, vou dar um delete na minha mente agora nessa situação. Mas é verdade, rapaz. As melancia desse tamanho, assim, que saía do lado. Aí meu avô plantava no sítio também, ele tinha sítio. No sítio dava umas pequenininhas, do lado do cemitério dava umas desse tamanho. Aí ficava... Vamos pensar que é porque o solo era melhor, tá? Bem adubado, bem adubado. Então, vamos lá, vamos encerrar. Quero agradecer demais ao Edson, obrigado pela essa oportunidade. Espero que tenha sido uma conversa interessante, espero que as pessoas que assistam gostem. Tá? Quem precisar de alguma coisa na Prefeitura de Barra Velha e quiser bater lá na nossa porta para procurar o engenheiro Marcelo, secretário de Planejamento, estejam à vontade. Se tiver o contato do Edson, pode me acessar através dele. Quero agradecer demais esse espaço, agradecer a todas as pessoas que contribuíram com a minha vida profissional para que eu chegasse até aqui, meus familiares, pai, mãe, minha esposa, enfim, a todos os amigos, presidente de CREA, presidente de partido, ex-prefeitos que já trabalhei, prefeito Marco Tebaldi, prefeito João Pedro, prefeito Walter Zimmer, prefeito Daniel, prefeito Samir Matar. Foram 5 prefeitos nessa carreira como engenheiro e frequentador de prefeitura, como administrador. E, em especial, eu agradeço a você hoje por dar esse espaço para a engenharia, por deixar nossa profissão em evidência, por trazer assuntos interessantes para que as pessoas que não são engenheiras também conheçam um pouco mais da nossa profissão, se apaixonem, de repente entrem nesse rumo. E todos vocês que estão com dúvida, eu faço um convite. Entrem para a engenharia, seja um engenheiro de Minas, engenheiro de tráfego, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro químico, seja um engenheiro. A engenharia está de portas abertas. E está em tudo, né? Inclusive, eu estou fazendo outra pós agora, engenharia de segurança do trabalho, por causa da minha esposa, né? Ela é engenheira de segurança do trabalho, ela e meu sogro pegando o pé, né? Ele é técnico de segurança, ela é engenheira. Ela pegando o pé, vamos fazer agora. Estou fazendo também, né? Faz parte. Por isso que eu falo, né? A gente nunca para de estudar, né? Bom, eu que agradeço, Marcelo, a tua disponibilidade de vir aqui, deixar lá a galera lá da prefeitura, a população lá, enfim, e vim trazer para cá, compartilhar o que está sendo feito em prol da população, em prol da cidade, e também o quanto você vem agregando na vida das pessoas. Por exemplo, agora eu já descobri um tema que eu nunca tinha pensado em parado para ler, agora já vou ler um tema diferente, vou aprender uma coisa diferente, e quero agradecer você também que chegou até aqui. Escrevam suas mensagens, escrevam suas perguntas aqui embaixo, manda sua mensagem, e quero lembrar também, mais uma vez, que se falar no começo, o Engenharia Podcast é um projeto independente, então a gente sempre deixa aqui embaixo para que você possa estar contribuindo, porque assim a gente consegue trazer
trazer mais convidados, consegue investir em equipamento. O Marcelo tá vendo aqui, o estúdio é bem bonito, dá um trabalho para manter isso aqui. E a gente consegue manter com o edital de patrocínio do CREC. Também a gente foi contemplado esse ano novamente. Nos últimos 2 anos a gente tem sido contemplado todos os anos. Então a gente vai fazer um curso sobre acessibilidade com o engenheiro Rafael, também inspetor, né? Falando sobre acessibilidade, engenheiro da... Anfre, da né? Anfre, ele é diretor da Anfre, né? Engenheiro Muito capaz. capaz. Então ele vai ser o nosso palestrante, falar de acessibilidade. E quero agradecer, mais uma vez, tenho que agradecer o presidente Quito, que está sempre apoiando aí. Foi ele também, que lá em 2023, depois da participação dele, que o pessoal começou a entender que o Engenharia Podcast era algo sério e não era brincadeira, né? Então a credibilidade dele ter confiado, ter ido lá, fez toda a diferença. E mais uma vez, como diz, quero agradecer a sua participação, agradecer essa galera que está em casa. Se não tem essa galera em casa, a gente não estaria aqui falando, né? E espero que vocês tenham gostado. E mandem pergunta, pode mandar que eu passo para o Marcelo depois ali. Aí ele manda vídeo, nós postamos lá no Instagram, responde nos shorts também. E mais uma vez digo para você o seguinte: curtiu? Comentou? Compartilhou? Então, roda a vinheta.